E aí pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos fazer a sexta parte dos exercícios de equação do segundo grau. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Questão número 15. Dentre os triângulos de base e perímetros fixados, prove que o isósceles tem a maior área. Então, como sempre, recomendo que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois segue comigo a resolução. Vamos para a resolução. Essa é uma questão que envolve perímetro e área. Geralmente, em questões que envolvem perímetro e área, a gente usa a famosa fórmula de Heron, que está aqui. Onde esse P é o semiperímetro e o A, o B e o C são os lados do triângulo, ok? Vamos lá. Como a base e o perímetro estão fixados, no iniciar da questão, vou chamar de A essa base fixada e vou colocar as outras bases em relação a A. Por exemplo, a gente tinha que o perímetro 2P é igual a mais B mais C, Então, primeiro eu fiz uma equação aqui colocando B igual aos outros lados, B igual a 2P menos A menos C, e vou fazer outra com C, igual 2P menos A menos B. Praticamente duas equações bem parecidas, Então, a gente vai pegar essa primeira equação e vai substituir lá na fórmula e depois vai fazer o mesmo com a segunda equação. Então, substituindo na fórmula essa primeira equação, na fórmula a gente tinha isso aqui, só que aqui era menos B. Então, troquei o B pelo valor aqui dessa primeira equação. E aí, fazendo o jogo de sinal, o que era mais fica menos, porque tem um menos aqui fora. E a gente, somando os termos semelhantes, a gente encontra essa equação da área ao quadrado. Ok? Deixa eu repetir ela aqui. E agora que a gente fez, a gente vai fazer a distributiva. Esse por esse... Esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse. E a gente vai encontrar essa equação gigantesca aqui e a gente vai analisar quais os termos são semelhantes para poder somar, Eu tenho esse PC aqui e esse CP aqui. Então, como eles são semelhantes, a gente pode somar eles e dizer que a gente tem 2PC, ok? Agora que a gente tem, vamos fatorar em relação a C. Esse cara aqui tem C, esse tem C e esse tem C. Então, eu posso colocar C em evidência e vai ficar, tirando o C aqui fica 2P, tirando o C aqui fica menos A e tirando o 1C aqui fica C ao quadrado, fatorando, Quando eu falo tirando, eu estou dizendo que estou fatorando. Observe que isso aqui é igual a P, Então, igual a B, no caso. Então, como B é igual a isso aqui, a gente pode substituir ele por B e ter essa equaçãozinha aqui. Vamos deixar ela guardada. E agora a gente vai fazer de maneira análoga com a outra equação lá, que é a equação 2, substituindo na fórmula. Para não ter que fazer aquele cálculo tudo de novo, mas a gente vai encontrar no final das contas isso aqui. Certo? Já fatorando tudo, fazendo o mesmo processo da primeira equação. E observe que isso aqui é igual ao C. C é igual a isso aqui. Então, eu posso trocar isso aqui por C. Trocando por C, eu tenho uma equação igualzinha a outra. A outra era BC, a outra era CB, essa é BC, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente tem duas equações iguais, E então, a gente pode concluir daqui que B é igual a C. E como a gente está tratando de um triângulo e a gente tem dois lados iguais, então, significa que esse triângulo é isósceles. 16ª questão. Dentre os triângulos com o mesmo perímetro 2P, T é o de maior área. Prove que T é equilátero. Então, é uma questão boa, que ele quer dizer que o triângulo que tem a maior área de todas é o triângulo equilátero. Mas temos que provar, Vamos lá para a resolução. O A, B e C sejam A, B e C a medida dos lados desse triângulo T, certo? Pelo exercício anterior, a gente viu que em um triângulo qualquer, se a gente fixar um dos lados, os outros dois lados que tem a maior área, os dois lados têm que ser igual para ter a maior área. Então, a gente vai fazer de maneira análoga, só que fixando agora
em relação lembra que a gente fez uma equação B igual e fez uma equação C igual, né? A gente faria a mesma coisa, só que uma equação A igual. E fazendo isso, a gente ia encontrar que o A é igual a C, ou, dependendo de como você faça, que o A é igual a B. Mas por transitividade, como a gente já sabe que B é igual a C, se o A for igual a uma dessas, a gente vai ter que o A é igual a B e é igual a C. Então, se a gente tem um triângulo que o A é igual a B e é igual a C, então a gente pode concluir que esse triângulo é equilátero. Fechou? Vamos para a próxima. 17ª questão. Qual é a menor área de um quadrado inscrito em outro quadrado de lado A? Então, qual é o quadrado de menor área que a gente pode inscrever dentro de outro quadrado? Questão boa. Vamos lá. Vamos para a solução. Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que quando a gente tem um quadrado inscrito em outros, aqueles retângulozinhos que formam, eles são congruentes. Deixa eu fazer aqui um quadrado, colocar outro inscrito nele. Então, ó, esse triângulo aqui e esse são congruentes, certo? Tem até uma demonstração sobre isso, mas não é o objetivo desse, né? Ele não quer que você demonstre isso. Então, vamos usar esse artifício, porque senão se pedisse para fazer também ia ficar gigante. Mas tem a resolução disso também, se vocês quiserem, deixar aí no comentário que eu faço a prova que esse são congruentes. Mas vamos lá. Tá aqui ele, o quadrado, um quadrado inscrito. Ele tem lado A, né? O quadrado grande. E vou chamar de x essas medidazinhas aqui desse cateto. Poderia chamar esse, mas eu vou chamar esse. Tanto faz. Certo? Então, colocando aqui o x, pronto. Né? Como eles são congruentes, se essa medida é igual a essa, igual a essa, igual a essa aqui. Ok? Continuando. E eu vou chamar de L o lado desse quadrado aqui inscrito, né? Do quadrado menor que está dentro, que eu não sei quanto é. Então, aqui está L, o outro é L, L e L. Ok? Então, a gente pode tirar um desses triângulos para trabalhar, né, já que eles são congruentes. Então a gente tem que, como eles são retângulos, né, porque é de um quadrado, a gente tem que a hipotenusa é L, um cateto é X e o outro cateto, esse pedaço aqui que seria A, menos esse pedacinho X. Então esse lado aqui é A menos X, ok? Então vamos trabalhar com ele. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem um triângulo retângulo, sempre aplica o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter que o lado ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como aqui eu tenho o quadrado da diferença, eu vou fazer, né, a operação, que é o quadrado primeiro, vai ficar o quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2ax, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Aí eu teria um x ao quadrado aqui, mais esse x ao quadrado aqui, que vai dar 2x ao quadrado. Então, resumindo já direto, eu tenho que L ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Beleza? Então, a gente tem uma equação do segundo grau, né, onde x é a variável. E, como a gente sabe que numa equação de segundo grau, para a gente achar o mínimo ou o máximo, a gente usa o x do vértice, né, que é menos b sobre 2a. Então, nessa equação aqui, o b é menos 2a, então vai ficar menos 2a vezes 2 vezes a nesse caso aqui é 2, né? Então, só repetindo, o a é igual a 2, o b é menos 2a e o c é o a ao quadrado, né? Porque a variável é x, então em relação a x. Então, substituindo, ficou menos daqui da equação e o menos do valor do b, né? Que é menos 2a. 2 vezes a. Então, fazendo essa operação, menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, eu tenho 2a sobre 4. Simplificando por 2, dividindo a fração de cima e baixo por 2, a gente vai ter a sobre 2, certo? Continuando. Então, esse é o valor do x, né, para que ele tenha a área mínima, só que a gente quer, a pergunta ele quer saber do L.
Então, a gente vai trocar esse x aqui nessa equação por a sobre 2. Porque aí a gente vai estar dentro da equação usando os lados de um quadrado e o do outro quadrado, né? Que um quadrado tinha lado A e o quadrado menor tinha lado L. Então, substituindo, no lugar do x vai ficar a sobre 2 ao quadrado, mais a menos a sobre 2, fecha ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter potência de fração, é a potência de cima e a potência de baixo, a gente vai ter a ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4. Fazendo aqui, né, tem 1 inteiro menos meio, vai dar 1 meio, e elevando ao quadrado vai ficar a ao quadrado, e 2 ao quadrado vira 4. E a gente tem duas frações iguais, que é só somar, que vai dar 2 ao quadrado sobre 4. Daí eu posso simplificar ela por 2 também. Então, simplificando ela por 2, vai ficar a ao quadrado sobre 2. Então, a gente tem essa relação, né? Que esse lado ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 2. Se você quisesse só o lado, poderia jogar a raiz desse lado aqui, né? E racionalizar para evitar que a raiz fique embaixo. Ok? Essa é bem tranquila, né? É típica do ensino médio mesmo. Ache P e Q de modo que sejam raízes da equação x ao quadrado mais px mais q igual a zero. Então a gente tem uma equação do primeiro grau dizendo que P e Q são raízes. Vamos resolver ela rapidinho, para fechar o vídeo. Então, solução. Como P e Q são as raízes dessa equação, e quando a gente tem um problema que envolve raízes de equação, é conveniente a gente usar a soma, que é menos b sobre a, e o produto, que é c sobre a, dessas raízes, né? Então a gente viu duas coisas interessantes no vídeo de hoje. Quando a gente tem área e perímetro, a gente usa a relação de Heron. E quando a gente tem raízes da equação, a gente costuma usar a soma e o produto. São coisas que a gente não pode esquecer. Então, continuando, né, dessa equação que a gente tem, que é x ao quadrado mais px mais q igual a zero, né? O valor de A é 1, o valor de B é P e o valor de C é Q, né? Das variáveis. Então, substituindo aqui, a gente vai ter P mais Q é igual a menos P, porque B é P, e o valor de A é 1, então sobre 1 nem precisava, podia botar P mais Q igual a menos P. E na do produto, a gente vai ter como C é igual a Q, e o A é 1, vai ficar P vezes Q igual a Q sobre 1. Podia nem colocar também PQ igual a Q. Então, resolvendo elas, né, a gente tem que... Coloquei essa igual a P. Então, porque vai ficar menos P para cá. Então, eu fiz logo a do produto aqui, porque essa eu consigo já dizer que P é igual a alguma coisa e nessa daqui não. E aí eu vou precisar substituir nessa. Então, como aqui é vezes, eu passo para lá dividindo. Q dividido por Q, que dá igual a 1. Então, a gente sabe que P é igual a 1. E agora fica fácil para achar o valor de Q, né? Daqui, se eu passasse esse P para lá, ele vai ficar menos P. Menos com menos vai ficar 2P. Então, Q é igual a menos 2P. Como eu sei que P é igual a 1, substituindo, eu vou ter menos 2 vezes 1, que eu vou ter igual a menos 2. Então, agora a gente já descobriu, né, que P é igual a 1 e Q é igual a menos 2. Enfim, agora sim a gente encerrou o vídeo. E é aquele esquema, se você gostou, dá um like, ou compartilha, curta, geral. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.